Evangelho segundo narrativa de Marcos, no seu capítulo 8, a partir do versículo 22, nos falam a respeito da cura de um milagre que o Senhor operou na vida de um cego. Diz o texto: E chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. A região de Betsaida, a aldeia de Betsaida, era uma das localidades que estavam no ministério do Senhor Jesus Cristo, na região da Galileia. Ali o Senhor iniciou o seu evangelho, a proclamação do seu reino. Essa região fica ao redor de um grande lago, um lago que tem aproximadamente 22 quilômetros de largura por 14 quilômetros de comprimento. Um lago que é formado pelo Rio Jordão, o rio onde o Senhor Jesus foi batizado por João Batista. E esse grande lago, águas doces, também conhecido como Mar de Genezaré, ele ficava na sua circunferência com várias aldeias. Inclusive a cidade de Nazaré, ela tem uma certa proximidade a esse lago. E era muito comum o Senhor ir de uma margem para outra para ministrar às pessoas. A cidade, uma outra aldeia, que foi Cafarnaum, era a base que o Senhor tinha ali na Galileia. Esta cidade de Betsaida significa casa do pescador. Era a cidade que moravam Pedro, Filipe e André. Esta cidade, assim como algumas outras, como Corazim, foram consideradas pelo Senhor Jesus como cidades impenitentes. Esse pano de fundo, esse contexto histórico, ele é muito importante quando lemos este milagre que o Senhor Jesus realizou com um cego. Tudo que o Senhor dizia, tudo que o Senhor fazia, especialmente os milagres, eles tinham uma conotação que procurava trazer uma mensagem para as pessoas. Nada foi ao acaso.
E no caso desse milagre, nós vemos no seu contexto que o Senhor Jesus Cristo, ele, nesse capítulo 8 de Marcos, que chega mais ou menos no meio do seu ministério, a narrativa chega quase agora no meio para o final da grande missão do Senhor Jesus Cristo, que todos os evangelistas, eles procuram fixar, dar maior importância à grande missão do Senhor Jesus, que foi a sua morte vicária, expiatória, lá na cruz do Calvário. E o Senhor Jesus Cristo tinha operado o segundo milagre da multiplicação dos pães. Esse contexto é muito importante. O Senhor tinha, no capítulo 6, conforme visão de Marcos, alimentado uma multidão de 5.000 pessoas. No capítulo 8, o Senhor tinha multiplicado para uma multidão de 4.000 pessoas. E esse contexto é importante porque depois o Senhor, depois que operou este milagre, nessas regiões, como eu já disse, do Mar da Galileia, o Senhor costumava pegar um daqueles barquinhos e ir para outra margem. É o que nós encontramos no versículo 10. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Então era muito comum essa realização. E quando o Senhor estava navegando, houve uma lembrança de uma necessidade básica que nós todos temos. Às vezes, quando vamos sair para algum lugar mais longínquo, precisamos de água e de um alimento. E os discípulos se deram conta que eles não tinham, conforme narrativa do versículo 14, eles se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um pão. Então surgiu essa circunstância, essa necessidade, essa preocupação. E o Senhor Jesus Cristo pôde observar essa reação dos seus discípulos e uma das coisas mais importantes que podemos deduzir de todos o ministério do Senhor Jesus Cristo foi preparar os seus 12 discípulos, homens como nós, inseguros, temerosos, muitas das vezes não entendiam o ministério do Senhor Jesus Cristo, e aqueles homens iriam ter uma grande responsabilidade de continuar a proclamação do reino de Deus. Será que você, prezado ouvinte, tem essa consciência?
o que podemos chamar de discernimento espiritual sobre a sua chamada das trevas para a maravilhosa luz? Você tem essa consciência? Além da multidão que tinha sido alimentada, que seguia o Senhor Jesus Cristo, nós vemos também outro grupo de pessoas que eram o chamado dos fariseus, que eram pessoas que queriam disputar a prioridade espiritual diante do povo. E agora o Senhor estava chamando a atenção. E esse grupo de pessoas, fariseus, eles queriam que o Senhor desse um sinal do céu, como que se o Senhor fosse uma espécie de um mágico. Mas o Senhor, sabedor da intenção dos seus corações, ele disse que não daria nenhum sinal. E quando os discípulos ficaram preocupados com o esquecimento de levar mais alimento, sendo que eles já tinham presenciado aquele que é o pão vivo que desceu do céu, que tinha 2 vezes multiplicado os pães, e ao mesmo tempo nós vemos um outro grupo que são os fariseus, querendo receber algum sinal de Jesus. O Senhor pôde dizer para os seus discípulos: cuidado, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O Senhor tinha pão para oferecer, porque o Senhor era o pão vivo que desceu do céu, o alimento verdadeiro, que quando o Senhor Jesus foi tentado, ele pôde dizer, quando Satanás se apresentou e falou: se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras virem pães. E o Senhor pôde responder uma palavra que está lá no livro de Deuteronômio, que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mostrando que assim como nós fisicamente temos necessidade do pão nosso de cada dia, conforme o Senhor orientou aquela oração diária para os seus discípulos, a oração do Pai Nosso, assim também nós precisamos do pão vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus que nos alimenta. Agora, os fariseus, eles tinham fermento. O fermento na Bíblia geralmente simboliza o mal, simboliza a corrupção. E uma quantidade mínima de fermento afeta a massa inteira. O fermento dos fariseus são as suas tradições religiosas, pelas quais descartam os mandamentos e a justiça de Deus. E o Senhor estava dizendo para aqueles discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, que era um fermento idêntico a um outro grupo religioso, que era os saduceus, que é o espírito do secularismo e de mundanismo, porque Herodes possuía
a esposa do seu irmão. E isso João Batista condenava. E em certa ocasião, depois que estava embriagado, a filha de Herodias dançou e ele falou: pede-me o que queres e te darei. E ela, jovem, foi conversar com a sua mãe e pediram a cabeça de João Batista. Diante deste quadro estavam aqueles 12 discípulos do Senhor, e o Senhor, então, teve que dar uma prevenção para aqueles homens. E no versículo 17, diz o texto: e Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? E o Senhor utiliza agora palavras que nos mostram janelas do nosso corpo. Ele diz: tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, lembrais? Olhos e ouvidos são metáforas que nos dirigem para um discernimento espiritual, para um entendimento espiritual. Por isso Paulo, ele disse em Gálatas capítulo 4, verso 4, que Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que o evangelho da graça do Senhor não prevaleça. De maneiras que este evangelho, ele é bloqueado quando falta entendimento para as pessoas. O evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes, eu errei na citação desse texto. Não é Gálatas 4:4, é 2 Coríntios 4, verso 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então são pessoas que estão que nem esse cego que foi feita a narrativa deste evangelho de Marcos capítulo 8. Estão cegas. Assim também pessoas que não conseguem ouvir, como o Senhor Jesus diz para João em Apocalipse, para aquelas 7 igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor estava dizendo sobre isso para os seus discípulos, querendo que eles pudessem ter um discernimento espiritual de quem é
o Senhor Jesus Cristo. Você sabe quem é o Senhor Jesus Cristo? E o Senhor vai fazer a menção daquilo que ele já tinha feito. Versículo 19 de Marcos 8, estamos lendo. Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12 pedaços. E quando partiram os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Pela nossa natureza decaída, muitas das vezes somos muito tardos para entender as coisas espirituais. Queremos entender as coisas espirituais de uma visão humana. Isso não é possível. Além da palavra de Deus, nós precisamos esvaziar o nosso eu e deixar que o Espírito Santo de Deus haja poderosamente em nossa alma, em nosso espírito. Daí apareceu esse cego. Queriam que o Senhor tocasse esse cego. E o Senhor não tem um método exclusivo. Nos seus milagres, sempre o Senhor operava de maneiras diferentes. Isso para nos mostrar que Ele é único, Ele é soberano. E muitas das vezes os homens que procuram ter um ministério sobre milagres usam métodos exclusivos, mas o Senhor não tinha um método exclusivo. E o Senhor age de uma maneira interessante. Ele toma o cego pela mão, segura. O fato dele segurar aquele cego já poderia operar o milagre naquela hora, porque um toque do Senhor Jesus Cristo é suficiente para realizar qualquer milagre. Mas o Senhor pega na mão do cego, leva-o para fora da aldeia. O Senhor queria ficar a sós com aquele cego. E muitas das vezes nós também precisamos ficar a sós com o Senhor Jesus. Nas nossas carências, na nossa intimidade, no nosso eu, o fato de estar sozinho. E ali também podemos ver uma outra lição espiritual, que ali naquela aldeia de Betsaida era uma aldeia incrédula. E aonde tem pessoas incrédulas, com certeza o Senhor não opera os seus milagres. Nós precisamos entender que os milagres que Deus opera, que o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eles precisam ser operados diante de pessoas que creem nele, que buscam a sua presença, que estejam vivenciando num relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Como aconteceu no dia de Pentecostes, 120 estavam ali reunidos e o Senhor apareceu através do Espírito Santo de Deus. E o Senhor
faz este milagre por etapa, por prestação, algo inusitado, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, o Senhor inicia este milagre. E os olhos do cego, ele começa a enxergar homens como árvores que andam. A sua visão não estava totalmente perfeita. E isso é uma amostra, uma ilustração que podemos dizer também da conversão, do novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, a nossa visão das coisas espirituais, o nosso discernimento, como estavam esses discípulos do Senhor, ainda não é perfeito. Existem muitas nuances na visão espiritual, nos ouvidos espirituais, que ainda não estão nítidos, claros, perfeitamente entendidos, como o Senhor disse no versículo 21, que precisam passar por um processo de crescimento, de amadurecimento. E foi assim que aconteceu com este milagre do Senhor. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos. Tudo que o Senhor faz é perfeito. O Senhor não faz algo pela metade, meia boca, de qualquer jeito. A nossa salvação é perfeita. E nós é que precisamos ter uma comunhão perfeita com Ele. Isso nos mostra que aqueles discípulos, iria chegar um dia em que eles também teriam uma visão completa, entendida do plano que o Senhor Jesus veio trazer neste mundo. Como está o seu discernimento espiritual? Na sequência deste capítulo 8, nós vemos que o Senhor faz uma indagação mais profunda para os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens que eu sou? Você, prezado ouvinte, o que você diz a respeito do Senhor Jesus Cristo? Ele foi um grande mestre, um grande revolucionário, um grande filósofo, um grande mártir? Ou ele foi o seu substituto lá na cruz do Calvário? E os discípulos, diante de tal indagação, disseram: tu és João Batista, Elias? E o Senhor voltou a perguntar: e vós? E Pedro pôde dizer: tu és o Cristo, o Salvador, o Messias. E o Senhor, então, depois, diante dessa resposta de Pedro, o Senhor fala claramente a respeito da sua missão que ele teria aqui na terra. Ele seria rejeitado e ele seria morto. O Senhor estava explicando a sua missão.
E mesmo assim, Pedro não entendeu esta missão. Para compreendermos como o embotamento espiritual é muito grande na natureza humana, Pedro chamou-o à parte e começou a ter sensibilidade, a ter pena do Senhor, que ia passar por uma morte tão horrível, e começou a querer mudar a mente do Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus disse para ele? Jesus o repreendeu, versículo 33. Retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Que coisa, né? Que coisa terrível. Infelizmente, nós que estamos proclamando o Evangelho do Reino, encontramos tantas pessoas assim. Não compreende as coisas que são de Deus, só compreende as que são dos homens. E aí o Senhor vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Né? Mas qualquer que perder a sua vida, é o contrário, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Hoje estamos vivendo nessa perspectiva. As pessoas querem ganhar o mundo, querem ficar ricas, mas esquecem de Deus, esquecem do Senhor Jesus. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Prezado ouvinte da palavra do Senhor, procure ir ao encontro do Senhor. Talvez você ainda esteja cego no sentido espiritual, mas vai ao encontro do Senhor Jesus, deste grande oftalmologista espiritual. Ele vai lhe dar uma visão correta, um sentido da sua vida, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar e que você possa entender, ter o discernimento espiritual tão necessário para as coisas do reino de Deus. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém.